Olá a todos, tudo bom? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre uma técnica muito interessante que vem ganhando muitos estudos, muitos artigos científicos e inclusive eu já tive ótimos resultados com esse tipo de paciente, tá? É o paciente que a gente vai utilizar a acupuntura de três formas. Primeiro, esse paciente já foi determinado que ele vai fazer uma cirurgia, tá? Então, um paciente que sofreu um acidente, que já está com o joelho assim condenado, precisa realmente de uma cirurgia. Lembrando, por mais que a gente trabalhe com uma terapia complementar, alternativa, oriental, seja a forma que você prefira dar, para mim é uma terapia assim como qualquer outra, como a acupuntura, que é o foco desse vídeo, a gente não pode deixar de dar devida importância a técnicas como cirurgias. Tem momentos que há uma fratura, que há uma destruição, há uma degeneração de um tecido e realmente a gente vai precisar utilizar a técnica de cirurgia também para a melhora do quadro do paciente. Beleza, a cirurgia foi determinada. Para a gente, né? O que a gente tem como opção? Então, cada vez mais equipes multidisciplinares estão trabalhando para diminuir inicialmente, pré-operatoriamente, né? Antes da operação, a dor do paciente, o incômodo do paciente, tá? Durante a cirurgia, então, agora tem se usado muito a acupuntura perioperatório, ou seja, minutos antes da operação, algumas horas antes da operação, tá? E a gente vai falar qual o benefício disso. E o pós-operatório imediato, então, saiu da cirurgia, já pode entrar na acupuntura sem problema nenhum, tá ok? Lógico, devido aos cuidados que também a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, a princípio, qual é o foco da aula? É exatamente utilizar a acupuntura em pacientes de cirurgia, utilizando um pouquinho antes, né, que a gente chama de perioperatório, e também o pós-operatório imediato para determinadas funções. Então, primeiro, qual é a parte científica da acupuntura, né? A parte que hoje em dia a gente já sabe que a acupuntura ela tem seu benefício, que é exatamente que substâncias ela libera ali no corpo, né? Então, logicamente, por mais que a gente estuda a acupuntura, eu sei que vocês estudam muito, acompanham muito, e a gente fala muito de Qi, de Shui e tudo mais, mas a gente tem que também trazer um pouco da visão mais ocidental, um pouco da visão científica, né? Então, uma coisa que a gente tem que lembrar aí sempre, se possível anota, assiste depois de novo, é o seguinte: a gente precisa lembrar que algumas substâncias são muito importantes e liberadas durante a acupuntura. Vou citar elas, depois vou explicar um pouco o que cada uma faz, tá? Então, são elas a beta-endorfina, tá? A gente tem a serotonina, a gente tem substância P, ok? Os peptídeos, aí a gente não vai entrar muito nos peptídeos não, tá? Mas outras duas muito importantes aí para a cirurgia também é a calcitonina, tá? E as interleucinas, tá? Nossa, que nome complicado, não se preocupa com o nome agora, por quê? Embaixo desse vídeo, não para agora, no final você pega, aqui no final do vídeo, na lista, vai ter um link para um e-book com todas essas explicações gratuito para vocês também terem um material escrito aí para acompanhar, beleza? Então, primeiro, beta-endorfina. Marcos, o que a beta-endorfina faz? Simplesmente a beta-endorfina é uma substância que é liberada ou após uma lesão ou após uma atividade física intensa, tá? O que é endorfina? Então, se você já fez uma atividade física de grande intensidade, você notou que logo depois bateu um pouco de uma lombeira, você ficou um pouco zen, você ficou se sentindo com um prazer intenso, nossa, que gostoso ter feito essa atividade, mas ao mesmo tempo você fica um pouco aéreo. Então a substância chamada beta-endorfina, né, a endorfina, o que é endo? Né, endorfina. Então a endo é uma substância interna, endo significa interna. Fina vem de morfina, vem de opioides como cocaína, tá? São opioides
que dopam o nosso sistema e viciam o nosso sistema. Então, a acupuntura pode viciar? Sim, não existem só vícios do mal, existem vícios do bem, como atividade física, fazer um amor, jogar, praticar esporte. Isso podem ser viciantes também, dependendo de como é vincado isso na sua cabeça. Então, o lance da acupuntura ali no perioperatório é liberar mais endorfina, principalmente para quê? Diminuir a ansiedade, diminuir a preocupação desse paciente. Isso é muito interessante, tá ok? Segunda substância, a serotonina. A serotonina é uma substância que hoje em dia, principalmente, né, a parte dos neuros, né, os neurologistas, as psiquiatras, os psiquiátricos, aí, os médicos têm trabalhado muito, porque se sabe as principais coisas que ele faz, né, mas tem muita coisa ainda que não se sabe, mas uma das coisas que se tem certeza o déficit de serotonina é um dos fatores que disparam também quadros de depressão. Mas aqui não é uma função do vídeo, outro dia a gente pode fazer um vídeo em cima disso. Agora, principalmente o que eu tenho que falar a serotonina é uma substância que ela ajuda no relaxamento, ela ajuda no sono, ajuda também no controle da ansiedade, da preocupação, no tônus muscular, na regulação gastrointestinal, inclusive diminui até a ansiedade da fome. Então é bem interessante. Você fica pensando assim, mas que pontos fazem isso? Uns mais, outros menos, a gente vai entender daqui a pouco. Calma, tá? Então, endorfina deixa a pessoa dopada, serotonina deixa ela mais serena. Então pensa, a endorfina deixa mais relaxado, tá? Serotonina deixa mais sereno, tá ok? Todos os sistemas do corpo, beleza? Depois, substância P. Substância P é uma substância que está ligada a microlesões, a macrolesões, tá? Ou quando eu estimulo demais meu sistema imunológico, inclusive, por exemplo, atividade física, assim como a acupuntura, massagem, shiatsu, são atividades que liberam muita substância P, porque cada vermelhidão que a gente deixa no corpo, seja por uma liberação miofascial, seja por uma agulhinha, alguma coisa do tipo, isso está ativando o sistema imunológico. A substância P é uma substância que está presente nas micro e macro lesões ou no uso excessivo do corpo, como o exemplo das atividades físicas. Nesse caso, a substância P é liberada depois que a gente faz o agulhamento, que é uma microlesão no local, e conforme a gente vai fazendo os locais mais específicos do corpo, a gente vai ter um pouco mais de alterações maiores ou alterações menores acontecendo. Então, o que vai acontecer é que a substância P, ela ajuda principalmente a diminuir dor. Então, vamos pensar em substância P, vamos trazer o P para o inglês, pain, que é dor, né? Pain, P-A-I-N, tá? Então, uma substância da dor, beleza? Então, uma substância ali que diminui dor. É uma substância importante, então a gente já pode pensar que isso são efeitos importantes pré-operatório, perioperatório e pós-operatório imediato. Por exemplo, antes da cirurgia, né, tem os analgésicos para a pessoa conseguir controlar a dor, ou também o anti-inflamatório. E junto, a pessoa, às vezes, na hora da cirurgia, faz um uso maior de analgésicos, de anestésicos para conseguir tirar a sensibilidade do local. Se a gente preparar esse corpo dessa forma, liberando essas substâncias, logicamente a gente vai ter um efeito muito benéfico ao corpo do paciente, tá? Inclusive, né, diminuindo a dor no local até para pós-cirúrgico, a hora que a pessoa acorda. Então, quem já passou por uma cirurgia, às vezes você ainda acorda um pouco dopado, um pouco leve, mas no decorrer ali do que vai passando o medicamento, vai vindo uma dor absurda, e isso é muito comum. E se eu já num pós-operatório imediato já consigo ir lá com as minhas agulhinhas, já tenho a liberação da equipe médica, porque eu posso fazer logicamente a equipe, a direção médica do hospital tem que liberar, e aí eu já posso começar logo na visitação do meu paciente, já fazer um tratamento para diminuir dor nesse paciente, beleza? Então a gente falou da beta-endorfina, da substância P e da serotonina.
calcitonina. Calcitonina é uma substância importante porque a calcitonina ela vai evitar, tá? Isso para as lesões aí pré-operatórias. Ela vai evitar principalmente quando a gente tem um quadro em que a gente precisa relaxar a musculatura. Então, muitas vezes a gente tem lesões importantes e essas lesões importantes, elas levam, sempre que a gente tem uma fratura, uma lesão articular, uma instabilidade articular, alguma coisa do tipo, a gente leva a contraturas musculares no entorno dessa lesão, visando principalmente o quê? Visando exatamente a imobilização da região. Então é como se fosse botar um gesso na região que está fraturada, machucada, alguma coisa do tipo, com a função da gente não piorar aquela lesão. Então o nosso sistema corporal funciona da seguinte forma: toda lesão vai acabar liberando cálcio, lesão muscular, lesão tendina e tudo mais. E o cálcio é tudo que o músculo quer para se contrair. Então não é uma coisa voluntária que vem do cérebro, tipo, contrai aí para não deixar piorar a lesão. Não, soltou cálcio circulante pela região, vai aumentar ali a contração muscular. Isso até é um ponto importante a se pensar pelo uso indevido de cálcio, né, de suplementação de cálcio. Por quê? O uso excessivo de suplementação de cálcio pode gerar, por exemplo, aumento de calcificações em lugares indevidos, inclusive contraturas musculares espalhadas pelo corpo. Então eu já peguei muito paciente que tinha osteopenia, osteoporose, e o problema dele não era a deficiência de cálcio, era uma deficiência hormonal, e eles usavam excessivamente cálcio e reclamavam muito de câimbras, de contraturas musculares, e nossa, olha como o meu músculo parece uma pedra e tal. E tu vai ver, a pessoa usava cálcio indevidamente, exageradamente, achando que aquilo era a melhor solução para a vida dele, não os culpando, nem os julgando, porque a mídia ela é muito importante, né, nessa coisa da venda excessiva. Então cada vez a gente vê mais isso. Mas por que quando a gente coloca a agulha a gente consegue um relaxamento muscular no local? Exatamente porque a liberação dessa substância, né, a calcitonina, ela é responsável exatamente por reabsorver esse cálcio. Só que ela reabsorve do local errado e devolve para o local certo. Então, por exemplo, não é o caso aqui, mas vamos falar de outras funções dessa substância. Por exemplo, essa substância é importantíssima por estimular novamente o osteoblasto, a principal causa de uma osteoporose, né? Então ele vai tirar esse cálcio circulante causado pela lesão e vai começar a levar para o osso, tá? E isso é importante porque o estímulo dessa substância vai deixar com que a estrutura óssea fique mais forte. Inclusive, aí sim tem a ver, se eu estou falando de um pós-operatório de cirurgia óssea, de uma pós-fratura, né, seria muito, muito importante o uso dos pontos ali no local, exatamente para diminuir a tensão muscular, mas acelerar o processo cicatricial ósseo. Já que essa substância vai ser liberada, ela vai tirar da onde não deveria um gerente do cálcio, né? A calcitonina, ela é uma gerente geral do cálcio, ou seja, cuida da logística. Cálcio não é para você estar aqui, é para você estar aqui. E com isso ela vai organizando aonde tem que colocar o cálcio e assim fica muito mais funcional para o corpo, tirando da onde não deve, colocando aonde deve, tá? E as leucitocinas, né, elas vão ser responsáveis por aumentar o sistema imunológico do paciente. Então, o sistema todo, né, existem inúmeras, então, todos aqueles macrófagos, linfócito A, tudo isso faz parte de um grupo, que é o grupo do sistema imunológico, que toda vez que eu coloco um corpo estranho dentro do corpo, o sistema imunológico aumenta. Então o sistema imunológico ele aumenta quando eu pratico atividade física, novamente a importância aí da atividade física, e eu também quando eu pratico técnicas invasivas ao corpo, seja por um dano muscular, ou por uma agulha, ou por um gancho, como uma liberação miofascial, ou qualquer outro tipo de técnica, um shiatsu, uma manipulação, tudo isso estimula o sistema imunológico. E o que é vantagem é que a agulha não causa muitos distúrbios eventuais. Então, por exemplo, eu estou com uma fratura aqui no meu rádio.
tá? Então, a fratura aqui no meu rádio, eu vou vir com liberação miofascial, não, porque isso vai estabilizar a fratura, mas eu posso ali com o paciente fraturado, imobilizado parcialmente no entorno, trabalhar com agulhas para quê? Aumentar ali o sistema imunológico, aumentar a calcitonina, aumentar a endorfina, aumentar a substância P, aumentar a serotonina. Então, lembrando, qual a importância da agulha pré-operatório, pós-operatório, perioperatório ou, como sempre na vida de lesões de pacientes, 5 substâncias você vai ter que lembrar sempre: beta-endorfina, serotonina, substância P, as leucitoninas e a calcitonina. Essas substâncias são importantíssimas de compreendendo o sistema do paciente. Beleza, professor, isso deu para entender. Agora, como que a gente vai fazer no dia a dia no paciente essa ativação, e como é que a gente vai fazer para que esse paciente ele melhore? Onde a gente vai trabalhar isso? Primeiro passo, de novo, não se preocupa, isso vai estar dentro do e-book aqui embaixo e também tem um link aqui embaixo chamado Tabela de Pontos de Acupuntura. Não precisa ficar gravando, pelo amor de Deus, gente, é muito ponto de acupuntura. Então, usando a tabela e usando um pouco de conhecimento básico, logicamente, não é para ser receita de bolo. Conforme vocês vão evoluindo, vocês vão tendo pensamentos um pouco fora da caixa, mas isso é uma caixa inicial, mas não é uma caixa fechada não, Mas basicamente a gente vai trabalhar com 5 formas diferentes na acupuntura, beleza? Então, primeira forma, a forma mais óbvia que tem, que é cercar o dragão. O que é isso, cercar o dragão? Vamos dar um exemplo, ok? Então, eu tenho uma lesão que eu falei, por exemplo, uma lesão de fratura aqui de rádio, A fratura de rádio está aqui, nesse ponto aqui, não sei aonde é exata a lesão, não tem problema, vai estar inchado, vai estar vermelho. O que você vai fazer? Você vai cercar a lesão que está com a vermelhidão, que está com hematoma, Então você vai cercar toda a região, geralmente com 1 polegar de distância entre cada ponto, Qual a profundidade, professor? Pelo menos chegar até a parte muscular, bota 1 centímetro, 1,5 centímetros, pelo menos ali na região a ser tratada, beleza? Lembrando, gente, sempre a profundidade é relativa. Como assim profundidade relativa? É porque cada pessoa, por exemplo, tem uma capa de gordura diferente, tem uma capa muscular diferente, mas se eu pegar uma veia, uma artéria, um nervo, primeiro, veia e artéria com calibre dessa agulha não vai causar nada a não ser um microhematoma. Se você pegar um nervo com esse calibre de agulha, você não consegue levar a uma lesão neural, ok? É impossível entrar num nervo importante, um nervo calibroso, e levar uma lesão neural. O que você vai dar é uma sensação de muita dor no paciente quando atinge um nervo, e é só você superficializar e a dor passa, beleza? Não se preocupa, tá ok? E esses casos não são importantes. Muita da literatura aterroriza com isso. Se você pegar uma veia, gente, para pegar uma veia é importante e tirar um sangue, fazer um acesso, o calibre da agulha é muito grande, ok? Então, voltando lá ao caso, primeiro, o que a gente vai fazer? Cercar o dragão. O que é cercar o dragão? Colocar pontos em torno da lesão. Uma lesão lá no joelho, vai lá no joelho e coloca no entorno da lesão, onde o paciente está relatando a dor, cerca aquele local, beleza? Então, a forma que já tem efeito, precisa juntar as 5 formas que eu vou falar? Não, você pode fazer uma ou outra, ou sim fazer todas ao mesmo tempo, que vai potencializar ali o efeito no caso do paciente que está com um quadro flogístico importante, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, cercar o dragão, certo? Segundo, o que a gente vai... A ordem não importa, tá? Segundo, o que a gente vai fazer? Pontos acúmulo segundo a tabela. Como assim? Você vai lá na tabela e cada meridiano tem um ponto acúmulo, tá ok? Então, o que é o ponto acúmulo? Eu chamo o ponto acúmulo de, na verdade, descarga, tá ok? Como assim? É isso mesmo. Imagina que você foi no banheiro e fez aquela grande obra, né? Ou seja, aquilo é uma M.
O que você precisa fazer com aquilo? Eliminar aquilo. Então a dor, a lesão dentro do nosso corpo, pela medicina tradicional chinesa, ela é colocada como síndrome de obstrução dolorosa. Ou seja, é um monte de M dentro do seu meridiano. M como material indevido, houve um acidente ali dentro, entendeu? O meridiano não está conseguindo correr, houve um engarrafamento de fluxo e você tem que chamar um guardinha de trânsito lá para tirar esse engarrafamento. E quem faz isso? Ponto de descarga. Ponto de descarga é como eu ensino para os meus alunos o ponto acúmulo, tá? Que vai estar lá na tabela e todo meridiano tem um ponto acúmulo. Qual é a função principal desse ponto acúmulo? Desobstruir o meridiano. Então, eliminar a síndrome de obstrução dolorosa. Então, fui lá, cerquei o dragão, mas qual síndrome eu vou colocar? Não sei, gente, depende do local que você vai estar tratando. Então, vamos supor que eu tive uma lesão no menisco, no joelho, e é na parte posterior do joelho. Qual o meridiano que passa ali? Vou lá no meu mapa de meridianos e olho e vejo que é o meridiano da bexiga que passa sobre a lesão desse paciente. Aí eu vou lá na minha tabela e olho, meridiano da bexiga, o ponto do acúmulo dele é o B63. B63 vai estar lá no pezinho, tá? Aqui atrás da cabeça proximal, do quinto metatarso. Tá tudo detalhado lá, você tendo um mapa de acupuntura, aí a tabela você voa e fica bem tranquilo de colocar os pontos, beleza? Então, primeiro o que eu fiz? Cerquei o dragão, depois ponto acúmulo, tá? Depois que colocou o ponto acúmulo, que outro ponto eu posso utilizar? Sempre que eu pensar que eu preciso tirar a dor de um paciente, eu vou utilizar sedação, ponto sedação, tá? Vai lá na sua tabela que você vai pegar aqui embaixo depois do vídeo, vai olhar qual o meridiano afetado na lesão e vai olhar o que eu preciso fazer. Tonificar esse meridiano ou sedar esse meridiano? Gente, pensa sempre da seguinte forma. Tonificação é dar energia ao local. O local já está cheio de sinal flogístico, gente. Está com calor, edema, rubor, dor. Você vai chegar lá com aquela pessoa com dor de cabeça e vai chacoalhar a cabeça dela. Vamos lá, acorda. A pessoa vai te socar. Então, mesma coisa a dor. Se você tiver com muita dor e tonificar a dor tende a aumentar. Então, sempre que a gente falar em dor verdadeira, sinal flogístico, lesão, ou seja, esse cara vai ter que operar. Então eu preciso anestesiar o local, eu preciso acalmar o local, amenizar o local. Isso são pontos sedação. Então vai lá, tabela, vê qual o meridiano que corre lá, vê se é intestino grosso, vê qual a lesão que está acontecendo e vai utilizar o ponto sedação. Todo o protocolo que a gente vai utilizar é de sedação, beleza? Então, primeiro, cercar o dragão. Segundo, ponto acúmulo. Terceiro, a gente vai utilizar o ponto sedação no meridiano. Perfeito, até eu entendi. Se não entendeu, não tem problema, reassiste o vídeo e também no e-book vai ter detalhado exatamente isso, ok? Outra coisa importante, quarto ponto que eu utilizaria aí, os backshoe, os pontos relativos ao elemento e ao meridiano afetado. Então, por exemplo, lá, vamos pegar, foi um meridiano que foi aqui na região medial do joelho, por onde passa aqui o rim, por exemplo, e o fígado. Vamos falar que pegou 2 meridianos, o rim e o fígado. Eu tenho que ir lá na região posterior da coluna, no meridiano da bexiga, onde ficam os backshoe, e lá eu vou utilizar os pontos relativos a rim e a fígado. Mas eu não lembro. Pega a tabela, olhei na tabela, fígado. Ponto assentimento, é um ponto relativo a lesões, dos meridianos. Eu vou lá e vou trabalhar em sedação. Ponto do fígado, então eu vou lá e vejo o fígado é B18.
Aí eu vou lá, ponto rim, vou lá e vejo que é B23. Não se preocupe em ficar gravando isso, a ter isso na cabeça toda hora. Você precisa saber olhar a tabela, navegar na tabela e achar os pontos no seu livro de mapa de pontos, tá ok? Vou colocar aqui também, deixa eu até anotar isso, para eu colocar depois aqui que eu terminar o vídeo, colocar uma lista de livros de localização que eu gosto. São baratinhos, tá? Lista, ou melhor, tá? O melhor livro de localização. É porque se eu não anotar aqui, depois eu realmente esqueço e vocês vêm em cima de mim falando que eu esqueci o link, tá ok? Então, quarto lugar, o que foi? Os pontos lá no meridiano da bexiga que tem relacionamento com a lesão que eu quero tratar, beleza? E em quinto lugar, então a gente utilizou, vamos recapitular, dragão cercando, ponto acúmulo, depois ponto sedação, depois eu utilizei o backshoe e por último, pontos que eu acho muito poderoso, eu gosto muito de usar, que são os pontos, por exemplo, pontos mestres, tá? Que lá na tabela também tem. O que são os pontos mestres? São exatamente pontos que se relacionam diretamente com algum tecido. Por exemplo, o B11, né, o ponto da bexiga 11, é o ponto mestre dos ossos. Então, se eu fiz uma fratura, se eu estou com uma lesão intraarticular que vai precisar de operação, eu já vou entrar com B11. Não, é uma lesão, deixa eu ver, muscular e tendínea, vou para o VB 34. Uma lesão na coluna, vou para o VB 39, que é o ponto da medula. Então, dessa forma, olhando lá na tabela, você já sabe o que você vai fazer. Então, 5 formas de se tratar pré, peri e pós-operatório paciente, né? 1. Cercar o dragão. 2. Ponto acúmulo do meridiano afetado. 3. Ponto sedação do meridiano afetado. 4. Pontos do backshoe, né? Pontos lá posteriores do meridiano da bexiga que se relacionam com o elemento do meridiano afetado, tá? E 5 a gente vai utilizar me perdi. O 5 me perdi agora. Qual é o quinto? Qual o quinto, gente? Eu falei aqui já, né? O quinto é utilizar... me perdi mesmo. Deixa eu ver aqui, rapidinho, Nicola. Não sai não, gente. Só o nome disso é velhice mesmo, né? Os pontos mestres que eu gosto tanto, né? Os pontos mestres, ok? Então estava sem roteiro aqui, estou indo de cabeça e acontece isso quando a gente está ao vivo mesmo, beleza? Então é dessa forma que eu espero que vocês trabalhem, ok? Mas para que tipo de público eu vou vender isso? Seguinte, gente, primeiro público é o público de pacientes, o segundo público é o público de médicos, né? Então vou procurar pacientes que já tratam comigo ou que buscam terapias alternativas não medicamentosas ou associadas a medicamentosas para aliviar dor, aliviar lesão. Então ele procura já, e eu já sei também e já falo com ele que realmente a lesão dele vai ser médica, mas que vai ser operatória, só que tem como a gente fazer um trabalho pré, peri e pós. Por quê? Porque você vai diminuir dor durante, vai diminuir dor depois, a função vai voltar mais rápido, tá ok? E qual outro público que eu tento vender isso? Que eu vendo isso? Pro grupo médico, pro cirurgião, pro médico que vai fazer a cirurgia. Eu procuro, minha paciente entrou em contato com o médico, eu peço para ela conversar com o médico falando que o terapeuta quer conversar com ele, e aí a gente explora. E sempre, gente, lembra, os médicos, esses profissionais, os cirurgiões, muitas vezes eles têm pouco tempo para conversar, então não tenta convencer ele da história disso tudo,
conta realmente que, então, segundo artigos científicos, vou botar o link do artigo científico aqui embaixo também, tá? Desse artigo científico que eu estou citando, comprovam que se a gente fizer acupuntura antes da cirurgia, minutos antes da cirurgia e logo após terminar a cirurgia, o uso de anti-inflamatórios, analgésicos e inclusive anestésico durante a cirurgia diminui bastante. Eu acho que isso é um benefício para toda a sociedade, tá? E logicamente tem médicos que não vão aceitar, tem pacientes que não vão aceitar, paciência. E o que a gente tem que lutar não é brigar, e sim lutar para convencer os que estão indecisos. Quem já tem certeza de que não funciona, que já são mais céticos, dificilmente você vai convencer. Mas lembra, o primeiro passo para a melhoria da nossa prática, para a melhoria das nossas técnicas é, primeiro, a educação. Mostrar o que como funciona e principalmente mostrar resultados, tá ok? Então, gente, qualquer dúvida pode me procurar, tá? No final da tabela tem alguns links por onde você pode falar comigo. Você tem aqui meu YouTube, você tem meu Facebook, é Dr. Marcos Minello, meu Instagram é @MarcosMinelloOficial, tá? E por esses canais você consegue falar comigo, e também tem os canais da minha empresa, os cursos, quem quiser fica no site ebsaúde.com.br, tá ok? E meu YouTube é aqui, então lembra, clica no sininho, segue, tá? Se você quiser continuar seguindo com essas informações, beleza? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus ou em quem você acredita, tá? E até mais, bye bye.